Ei, amados, hoje nós vamos continuar aqui falando, sobre Mateus capítulo 27. Vamos continuar falando sobre Jesus. E dessa vez nós vamos falar sobre a crucificação de Jesus, que está entre o versículo 32 ao 56. Então vamos saber um pouco mais de Jesus, vamos saber um pouco mais o que ele sentiu, o que ele passou nesse momento em que ele foi para o Calvário. Vamos entender um pouco mais sobre isso, o que Deus tem para nos revelar nessa caminhada de dores. Isso nós até já sabemos um pouco, que lá em Isaías 53 foi falado que Jesus, ele levou consigo todas as nossas transgressões. Então vamos aprender um pouco mais lendo, porque nós temos que abrir nossa Bíblia e acompanhar, não é verdade? Então vamos lá, versículo 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangera a levar a sua cruz. Versículo 33. E chegando ao lugar chamado Gogotá, que se dizia lugar da caveira. Jesus ia para lá. Gogotá, lugar de caveira. Versículo 34. Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Amados, vinagre, pensa vinagre. O quanto o vinagre, já pensou o vinagre caindo nas feridas de Jesus? O quanto deve arder, o quanto a boca dele precisava de água e ele recebeu vinagre com fel. Duas coisas que arde e queima. Mais uma coisa eu digo, tudo isso foi para salvar a mim e a você. Não há motivo para vivermos querendo o mal sobre essa terra. Jesus já levou consigo todo o mal, todas as transgressões sobre o corpo dele, nesses momentos aqui. Então, versículo 35. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as suas vestes, repartiram sobre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Versículo 36. E assentados o guardavam ali. Bem, nós sabemos que era para se cumprir tudo aquilo que Jesus passou, era para se cumprir. Eles lançaram sorte sobre a roupa de Jesus. Tudo isso aconteceu. Mas eu quero chamar a atenção um segundinho para vocês. Nesse versículo 35, preste bastante atenção. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançaram sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre as minhas túnicas lançaram sorte. Eles tiveram a certeza de que viria uma certa sorte daquela roupa de Jesus. Ali significava que eles começaram a acreditar naquele momento. Então eles lançaram sorte, eles começaram a acreditar que havia um poder sobre aquelas vestes, havia uma sorte naquelas vestes. Bem, pois é assim, amados, que acontece quando nós acreditamos. Acredite que você tem poder em nome de Jesus, com Deus com você, sua vida ali íntegra diante de Deus, que você pode lançar sorte na sua vida. A palavra tem poder, o universo conspira a seu favor quando você determina isso. Quando você começa a determinar na sua vida que todas as coisas vão dar certo, tudo começa a dar certo. Quando os seus olhares começam a enxergar o bem das coisas, todo o bem vem sobre a sua vida. É o universo conspirando a seu favor. Tente fazer isso. Procura a fazer o bem. E você vai ver um retorno do universo a seu favor. Lança sorte sobre a sua própria vida. A minha vida é abençoada. Então essas bênçãos vão começar a se achegar até você. Quando você pega o seu celular e você começa a falar muito alguma coisa perto dele, ele não começa a te mostrar sobre aquilo que você estava falando até agora há pouco? É a mesma coisa o universo. Quando você começa a buscar algo positivo começa a chegar até você. Não sei nem se eu expliquei bem com isso aí, mas é mais ou menos por aí. É só colocar aqui nos comentários se eu estou explicando de acordo com que vocês entendam ou não, que aí eu tento mudar o jeito de falar. Porque eu amo falar de Cristo, eu amo falar de Deus, não recebo por isso.
Eu falo porque eu gosto, porque eu amo, porque eu sou testemunho de Jesus Cristo, porque eu quero passar uma energia para vocês positiva sobre Deus. Tem muitas pessoas que não vai na igreja por preguiça, tem muitas pessoas que não falam de Cristo porque blá blá blá, e tem várias desculpas por aí. Eu falo, não precisa mudar o seu ser agora para entender Deus. Simplesmente leia a Bíblia, compreenda Deus, lute para compreender Deus. Porque você conhecendo Deus, o resto Deus vai fazer por você. Se for para você mudar o seu jeito de ser, quem vai te convencer vai ser Deus, não vai ser ninguém mais. Ah, eu não gosto de ir para a igreja, então não vai. Leia a sua Bíblia, deixa Deus colocar no seu coração o que significa você ir até a igreja. E você vai acabar entendendo que você não está indo lá pelas pessoas, não está indo lá por nada, você apenas está indo lá porque é você quem quer mostrar para Deus que você quer estar perto dele. E aí você vai entender toda a essência da vida. É isso que eu quero passar para vocês. Entender a essência da vida. Entender a essência da vida. Para mim ser um bom cristão, para mim acreditar em Deus, eu não preciso estar o tempo todo dentro de uma igreja. Porque eu sou a igreja. Mas eu preciso ir até o templo do Senhor? Preciso. Porque lá dentro do templo tem muitas pessoas que precisam ouvir o que você sabe, o que você conhece. Uma conversinha sua pode transformar a vida daquela pessoa. É por isso que você vai até o templo, para ajudar. Então, se você puder, e muitas das vezes Deus quer falar com você uma coisa que só lá você vai encontrar. Porque às vezes dentro de casa você não tem aquele tempo exclusivo para Deus. E quando você vai até o templo do Senhor, que é a igreja, lá onde nós conhecemos como igreja, mas igreja somos nós, lá é o templo. Então, quando você chega no templo, Deus ele fala através do louvor. Deus ele fala através da palavra. Deus ele te enche do Espírito Santo e você volta para casa transbordando de coisas que Deus escolheu para você naquele dia maravilhoso. Essa é a caminhada. Essa é a caminhada com Cristo Jesus. É gratificante. Você não faz nada por obrigação. Você faz porque você tem vontade de estar ali na presença de Deus. E você descobre que nada mais vai fazer sentido se você não estiver ali do lado de Deus todos os dias. Você acorda de manhã já entregando tudo nas mãos do Senhor. Deus, o Senhor proverá meu dia, minha noite, minha tarde. O Senhor proverá tudo na minha vida. Está tudo nas suas mãos. Seja feita a sua vontade e não a minha. Deixa nas mãos de Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer o que Ele sabe fazer de melhor, que é cuidar de cada um de nós. Tem coisas que vai estar nas suas mãos para fazer? Vai ter coisas que estão nas mãos de Deus para Ele fazer? Vai ter. Ah, Vanessa, esse é o problema, não sei distinguir uma coisa da outra, não sei o que está nas minhas mãos, não sei o que está nas mãos de Deus. Quando você está com Deus, Ele te orienta. Vamos supor, a criação dos seus filhos está nas suas mãos ou na de Deus? Nas suas mãos, porque a vida deles Deus já deu. Agora é você quem vai criá-los. E cria bem, do jeito que eles reconheçam a Deus. Então é isso aí. Tem coisas que estão nas suas mãos e tem coisas que estão nas mãos de Deus. Vamos conhecer mais sobre o porquê de tudo isso acontecer por mim e por você. Versículo 37. E por cima da sua cabeça puseram escrita as suas acusações. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Versículo 38. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outra à esquerda. Amados, nesse versículo 38, cada livro que nós vamos ler, igual nós estamos no livro de Mateus, mas existe o Lucas, Marcos, existe também contado por João. Então, nós entendemos que cada um deles vai ser explicado de formas, às vezes, mais clara. No livro de Mateus, nós sabemos que há 2 salteadores, um do lado da direita, outro do lado da esquerda. Nós sabemos disso. No versículo 39 diz, e os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças. Voltando no versículo 38, onde havia 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Sempre como sempre, um lado dizendo negativamente. Mas do outro lado, ele disse, lembre-se de mim quando chegares ao reino dos céus. E Jesus logo disse, pois hoje ainda estarás comigo no reino dos céus. É sempre assim, amados. Sempre aonde houver 2, 3, 4, um vai estar a seu favor e os demais vai ser contra. Então, tudo
que você olhar a passagem de Jesus Cristo, você vai ter algo para a sua vida que você pode parar para pensar. Jesus estava igual eles, os salteadores. Ele estava no meio deles. Mas um ainda teve esperança em você. No caso, um ainda tinha esperança em Jesus Cristo. Então lembre-se, por mais que você está no seu negócio, no seu empreendimento, na sua vida financeira, emocional, e você está naquele turbilhão de coisas, ainda vai haver uma pessoa que vai estar do seu lado. E essa pessoa é Jesus Cristo. E essa pessoa é o Deus Pai Todo-Poderoso, que vai te sustentar a cada minuto. Não esqueça dele jamais. Porque um dia ele também estava sufocado. Mas a vitória chegou. E ainda havia uma pessoa que ainda acreditasse. Então, quando você se sentir muito pressionado por todos, lembre-se que há uma pessoa que ainda está do seu lado e que vai te levantar daí, e que vai te colocar de pé, e que vai repreender todo o mal sobre a sua vida. Então, creia, porque tudo gira em torno de Deus. A essência de tudo é Deus. Jesus Cristo veio testificar para nós todos os planos de Deus. Então, nós aprendemos aqui sobre esses dois salteadores do lado de Jesus. Um querendo o bem e o outro querendo o mal. Voltando aí, no versículo 39. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças. Versículo 40. E dizendo, tu que destrói o templo em 3 dias e o reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Amados, a vontade que Jesus tinha com certeza era de descer dali, mostrar para todos quem ele é, mas ele não podia. Jesus não podia fazer isso, porque ele tinha que fazer cumprir até o fim o que foi determinado para fazer. Agora, o que isso quer dizer na nossa vida hoje em dia? Quantas pessoas, né? Você não falou que consegue? Por que você não conseguiu? Por que você não fez? Mas às vezes, você ainda vai conseguir. Mas é porque ainda precisa de alguns requisitos, ainda precisa colocar algo ainda ali para poder acrescentar com aquilo que você precisa, para que possa ser concretizado tudo aquilo que você disse. As pessoas vão colocar pressão. Mas lembre-se que o que está determinado no seu coração com Deus, isso vai acontecer. É só você seguir passo a passo, até o fim, o que está sendo determinado no seu coração. Não se apresse porque as pessoas estão com pressa. Elas que esperem. A sua vitória vai ser com sabor. Sabor delicioso. Como sabor de mel, né? Me vem na cabeça agora. Vai ter o sabor de mel. Então, aqueles que viram a sua prova chegando até lá, vai sentir o sabor de mel aí, quando você terminar. Então, se elas te colocarem pressão fora do tempo, como quiseram colocar na vida de Jesus, você simplesmente ignora, não aceita, deixa acontecer, para que o sabor de mel fique delicioso depois. Assim como Jesus, quando ele subiu aos céus, né? Tudo ficou melhor, tudo ficou melhor. Ele conseguiu salvar aquelas pessoas que já estavam mortas, mas que acreditavam nele. Ele fez a primeira ressurreição no meio do povo. Olha, começou os milagres concretizando ali. E é isso aí, ele não perdeu aquela chance que ele tinha por causa das pessoas que estavam ali obrigando ele a fazer algo antes do tempo, sob palavras de pressão. E assim diz aqui, ó, versículo 40. E dizendo, tu que destrói o templo em 3 dias e reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és o filho de Deus, desce da cruz. Amados, ele esperou o momento certo para que isso aqui se cumprisse. Porque, ó, ele destrói o templo em 3 dias e reedifica. Quando Jesus, ele destrói aquele templo, pecado de todo o povo, porque nosso corpo é templo do Divino Espírito Santo. E quando esse templo é purificado, destruído de todo o mal e reedificado de novo, um corpo santo, um ser santo, transformado, um templo novo em Cristo Jesus. Então, nesse momento, tá tudo perfeito. Então, em 3 dias, Jesus acabou com aquilo tudo ali que não presta, levou consigo todas as transgressões, acabou com tudo isso e edificou um templo novo para nós.
Uma nova vida, vai e não peques mais. Foi isso que aconteceu quando Jesus, nesses 3 dias que ele pediu, e no terceiro dia ressuscitou. Foram 3 dias para ele poder salvar a humanidade. Tanto sobre a terra, os que estavam vivos, quanto aqueles que já estavam mortos. Jesus olhou para aqueles que estavam dormindo, que estavam ali falecidos. Sim, ele ressuscitou aquele que creu. Jesus se preocupou com toda a humanidade, tanto os vivos quanto os mortos. Quando nós conhecemos Deus, nós vemos que o poder de Deus sobre a criatura que ele criou é humanista, é verdadeira, é amor. Jesus teve o zelo de cuidar de tudo isso quando ele esteve aqui em missão do Pai dele. Ele fez tudo certinho, ele salvou a humanidade, ainda salvou aqueles que se foram. Aqueles que estavam dormindo aguardando a vida de Cristo, a vinda de Cristo. E Cristo Jesus veio e a salvação chegou com ele. Então, isso aqui se cumpriu. E eles achando que era simplesmente um templo de barro. Achando que era uma estrutura de bens materiais. E não era nada disso. Mas vamos lá. Quem entendeu, coloque aí amém. Quem não entendeu, peça ao Senhor Jesus, o Senhor Deus, para testificar no seu coração. Coloque aí as suas dúvidas, coloque aí o versículo que você tem dúvida e nós vamos esclarecer. Amém? Versículo 41. E da mesma maneira, também os príncipes do sacerdote, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam, versículo 42, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Olha só, esse versículo 42. Desça da cruz, Jesus, que eu vou crer em você. Jesus, ele não precisava disso. Que descer dali para que aquela única pessoa cresce nele. O que estava por vir seria muito maior. E não só essas pessoas creriam, mas todas as outras iam crer. Então, quando você for fazer algo na sua vida para agradar uma única pessoa, pense 1000 vezes se vale a pena. Porque com certeza, com o seu ser, com o que tem planejado para a sua vida, pode salvar muito mais pessoas. Pode ser coisas que vai atingir a mais pessoas, compactar mais pessoas. E vai valer muito mais a pena do que uma única pessoa te desafiar e você cair em tentação. Jesus não caiu em tentação. Jesus não desceu da cruz para mostrar para eles que ele podia. Ele podia? Podia. Mas ele fez? Não fez. Porque algo maior estava por vir. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. E aconteceu naquele lugar. Porque quando estava confirmado a morte de Jesus, as rochas estremeceram e saíram os mortos que foram ressuscitados. É muito maior o plano de Deus do que aquela única pessoa que, se você descer da cruz, eu me converto, eu acredito. Uma única pessoa. Olha quantas pessoas acreditaram e ressurgiram para a ressurreição. Os mortos ressuscitaram, visitaram as cidades. É muito melhor os planos de Deus do que aquilo que às vezes a gente pensa em fazer para agradar 1 ou 2 ou 3. Aguentar um pouco mais, esperar um pouco mais, mesmo que as pessoas nos humilhem, é bem melhor e mais prazeroso do que fazer no calor da emoção. Aquela pessoa está me desafiando, vou fazer agora e mostrar que eu posso. Faça isso não. Faz isso não. Espera. O momento certo vai vir. Vai dar tudo certo. Assim como deu para Jesus. Então, o versículo 42. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Jesus continuou o que tinha que ser feito. Versículo 43. Confiou em Deus. Livra-o agora. Se ama, porque disse, sou filho de Deus. Bem, amados, aqui está falando, né? Confiou em Deus, Deus que o livre, né? Então, por que disse que sou filho de Deus? Aquelas pessoas, elas entravam em divergência nelas mesmas, dentro delas mesmas. Elas não entendiam nada. Versículo 44.
E o mesmo lhe lançaram também em rosto aos salteadores, que com eles estavam crucificados. Versículo 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Amados, aqui fala sobre a hora sexta. Houve trevas, e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Versículo 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Versículo 47. Amados, esse versículo 46, eu quero que vocês pensem. Jesus, ele veio em carne e osso como nós. A dor já estava insuportável. Até Jesus achava que Deus tinha abandonado ele. É a primeira vez que Jesus passa como humano, como nós, em carne e osso, sentindo tudo o que nós sentimos. Era normal Jesus achar que Deus tinha abandonado ele, porque ele ficou até o último suspiro, sofrendo tudo na carne e vivo. Porque é uma morte dolorosa, é uma morte devagar. Jesus já estava cansado, com muita dor, sentindo frio, sentindo sede. Foi doloroso, foi muito doloroso. Então, nesse momento, ele como carnal, né, ele estava em carne e osso, ele achou que Deus tinha desamparado ele. Isso é normal, pelo jeito que Jesus estava como carne e osso, como nós. Estava demorando demais. Tudo aquilo demorou demais. Versículo 47. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. Versículo 48. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou-a de vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Bem, amados, as pessoas têm tanta ruindade que, vendo ali Jesus daquele jeito, mesmo assim tiveram coragem de dar vinagre para ele tomar. As pessoas são muito ruins, são de genealogia má, está escrito na Bíblia, desde Gênesis, que as pessoas são ruins. Nós temos que mudar. Nós temos que mudar os nossos hábitos. Nós temos que mudar. Versículo 49. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. As pessoas pecam sem nem perceber. Versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu-lhe o espírito. Bem, no versículo 50, Jesus, clamando em grande voz, rendeu o espírito, entregou, né, ali. E é isso aí. Então, no versículo 51 diz assim: E eis que o véu do templo se rasgou em dois. Preste atenção. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, rachou-se as pedras. Olha o poder, rachou as pedras. Versículo 52. E abriram-se os sepulcros. É a parte mais linda que eu acho. E abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Amados, eu deixei um vídeo aí, o que aconteceu depois que Jesus, ele faz o que acontece com ele depois que ele vem entregar o Espírito, né? Isso aqui, tem uns vídeos aqui no meu canal que falam o que aconteceu com Jesus quando ele desce à mansão dos mortos. Então, procure conhecer o que aconteceu. Tenta imaginar na sua mente. Pede a Deus para testificar, que até através de sonho, Deus pode testificar para você. Agora, preste atenção. Marca na sua Bíblia esse versículo 51. Porque olha só, quando Jesus ele entrega o Espírito dele, olha o que acontece. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra e fendeu-se as pedras. E no versículo 52, e abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Ah, Vanessa, mas são corpos de santo, eu não sou santo. Deus, ele ensina nessa vida, através de Jesus, que seja santo como Deus é santo. Você apenas tem que tentar ser santo, se santificar diante de Deus. Tentar ser perfeito diante de Deus. Quem vai julgar você é Deus. Se você tentou e ele achou que valeu, beleza. Então,
seja santo como Deus é santo. Então, quando ele coloca aqui no versículo 52, e abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, significa que são aquelas pessoas que tentaram ser santificados, tentaram ser santo como Deus é santo. E não é difícil a gente ser assim, basta o coração estar puro, sem maldade. Versículo 53, marca o 52, porque eu amo ouvir isso, ler isso o tempo todo na minha vida. 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Além de ressuscitarem, eles foram dar uma volta na cidade e muitos puderam ver esses que já estavam dormindo, que estavam mortos. Sabe por quê? Porque é grandioso o poder de Deus. Tudo aquilo que Jesus ouviu, desça daí, se você é Deus, que eu vou acreditar em você. Jesus não desceu, porque era grandioso o que estava por vir. Então, se é grandioso que Deus tem para fazer na sua vida, se é grandioso, por mais que as pessoas tenham pressa de saber o que é que você tem para mostrar, não mostre. Espera o momento certo, porque algo grandioso vai acontecer que vai impactar a todos, não é só 1, 2, 3 que está com pressa. Porque a vida é sua, é você quem vai vivenciar e vai ter os créditos. Assim como Jesus teve todo o crédito, porque foi por ele, pelo que ele fez, que fez com que os mortos ressuscitassem, que a vida eterna fosse concretizada. Jesus conseguiu salvar aqueles que já tinham partido deste mundo. Imagine o que ele faz por esses que ainda estão sobre a terra e por aqueles que ainda foram depois da ressurreição, da primeira ressurreição. Porque, amados, muitos entes queridos nossos já morreram e sem conhecer Deus. Então, em sua mente, clama pelo sangue do Cordeiro sobre a vida deles. Sobre a vida não, né? Sobre a alma. Porque já se foram. Não podemos fazer nada. Não podemos fazer promessa para as almas, nós podemos orar pelas almas. Orar aqui, na nossa mente com Deus. Nunca da boca para fora. Nunca da boca para fora. Somente aqui, E o poder de Jesus Cristo pode salvar uma alma do inferno. Você crê? Porque eu creio. Eu acabei de ler que Deus enviou Jesus num poder tão grandioso que quando Jesus ressuscitou na primeira ressurreição, ele levou com ele todos aqueles que estavam dormindo, aguardando a vinda de Cristo. E naquela época, eles nem tinham certeza disso. Mas nós temos, essa geração nossa de hoje, sabe muito bem que houve uma primeira ressurreição e que nós estamos partindo para a última ressurreição. Nossa, porque Jesus já ressuscitou. Jesus não vai descer mais como criança. Jesus já veio uma vez e não vai vir de novo assim. Ele virá como um relâmpago do ocidente ao oriente. E aí sim. Então vamos lá, versículo 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, depois da ressurreição de Jesus, da ressurreição deles, entraram na cidade. Então, vou repetir. Versículo 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição. Versículo 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Jesus testificando, desce aí que eu vou crer em você. Nem precisou. Quando eles viram as pessoas que já se foram vivas, eles tiveram certeza que nem precisava de muito para crer. E creram. E é isso aí. Versículo 54. E o centurião e os que com eles aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Jesus precisou descer para provar? Não, ele continuou, ele seguiu o plano. O plano de Deus foi concretizado. Jesus ouviu muita baboseira antes disso? Ouviu. Desce daí que eu vou acreditar em você. Se você pode edificar em 3 dias o templo, por que não desce daí? Por que Deus não vem te salvar? Ele ouviu muita baboseira? Ouviu. Mas ele deu ouvido a isso? Não. Por quê? Porque era grandioso. Era grandioso o que estava por vir.
Então, versículo 54. E o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Versículo 55. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Versículo 56. Entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Bem, nós vamos parar por aqui e vamos continuar o vídeo. Aguarde o próximo vídeo, porque nós vamos falar um pouco mais. Nós vamos falar logo mais sobre o versículo 57 ao 66, sobre a sepultura de Jesus. Então aguarde aí o próximo vídeo, porque esse daqui já tá bem grande e eu tenho que parar por aqui. Então fica assim. Beijo e até o próximo vídeo.